Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Nós vamos falar tudo como você, engenheiro, inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 por mês com isso. E antes de começar com o tema, Marcos, se me permite, eu queria dar um recado para o pessoal que está assistindo e falar que nossos outros episódios do podcast já estão no Spotify. Então, entra lá, dá um confere, aí vocês podem estar ouvindo no carro, tá? Então, dá uma olhadinha lá, confere que está muito bacana. Tá? Então, recado dado, vamos lá ao tema, né? O tema de hoje é: possível ganhar dinheiro com treinamentos com base na NR13? Eu estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como que você está, Marcos? Tô bem, Vitor, tô bem. Graças a Deus, estamos aí, né? Essa semana bem corrida aí, a semana da especialização em NR13. O pessoal está muito animado, né? Nós já tivemos mais de 300 acessos lá ao primeiro vídeo, a primeira videoaula, e enviamos para mais de 3.000 pessoas que se inscreveram. Olha que legal! Mais de 3.000 pessoas se inscreveram, né? A semana de especialização. Então tá muito bacana. Eu tô tendo um feedback legal, cara. Eu vou até aproveitar aqui a live, né? O podcast aqui, para a gente falar sobre isso. Feedback muito bom do pessoal, que já tem várias pessoas comentando, deixando seus comentários, né? Podem fazer perguntas também sobre a aula, né? Sobre a primeira aula da semana de especialização. E tá muito bacana isso. Eu tô gostando bastante. Hoje às 10 da manhã a gente enviou o e-mail. Hoje às 10 da manhã a gente enviou o e-mail. E na quarta-feira tem o próximo e-mail, né? Que é a segunda aula. E na sexta-feira a terceira aula. Por isso que é a semana de especialização. É uma semana repleta de conteúdo aí de altíssima qualidade. É isso aí. Mas vamos lá, né? Esse tema aqui legal, hein, cara? Tema falando sobre treinamento. Se é possível ganhar uma pergunta, na verdade, né? Eu coloquei ele ali. É possível ganhar dinheiro, né? Com treinamentos em NR13. A resposta, já vou te falar, é sim. A resposta, né? Já que é uma pergunta o tema, já vou te falar que é sim. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aí. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui que eu preparei é o seguinte, ó. A NR13, ela fala muito sobre capacitação, né? E ela tem um anexo falando só sobre certificação de operadores de caldeira e vaso de pressão, né? E esse é um assunto que chama bastante atenção e gera algumas dúvidas dos profissionais habilitados. Algumas dessas dúvidas são quanto ao tempo de treinamento, reciclagem do treinamento, né? E quem que pode ministrar esses treinamentos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade são 3 pontos aí, né? Você falou sobre o tempo do treinamento, reciclagem desses treinamentos e quem pode ministrar. Vamos por parte, então. Vamos falar sobre a questão de tempo, né? O item 13434 da norma NR13, ele traz ali algumas tratativas sobre caldeiras, né? Ele fala, por exemplo, que toda caldeira deve obrigatoriamente ser operada, né, por profissional que fez o treinamento de operação de caldeira, o operador de caldeira treinado. E aí o item 13435 fala que é considerado operador de caldeira aquele que satisfaz totalmente ali o anexo A1, né? Então, a gente tem aí o anexo 1 da norma NR13 e no item A, porque o anexo 1 ele é dividido em A e B. A é para a parte de caldeiras, né? Para os treinamentos de caldeiras. Aí entram as caldeiras de categoria A e de categoria B. E a parte B do anexo 1 fala sobre os treinamentos de unidades de processo, que são os vasos de pressão de categorias 1 e 2, que pela periculosidade, pelo alto grau de risco, também precisam ser treinados os operadores, né? É interessante que no item A1.3, que fala sobre treinamento na operação de caldeira, né? Na linha E e na linha F dá a resposta para a questão de tempo, né? Então, trata-se de um treinamento com carga horária de 40 horas, né? Tem todo o escopo técnico ali, né? Antigamente, na última versão da norma, antes das últimas atualizações, se eu não me engano, em 2017, que foi mudado isso, a norma ela trazia até a carga horária para cada tópico, né? Então, vamos lá, falava sobre válvulas de segurança, tinha lá 4 horas. Falava sobre temperatura, 2 horas. Aí falava sobre
proteção ou nível da caldeira, mais 2 horas. Então tinha especificado. Hoje a norma já não faz isso. Ela fala que é 40 horas e te dá todo o escopo técnico ali dos itens que você tem que abordar. O profissional habilitado, então, tem que avaliar quais são os itens e quanto tempo ele vai gastar com com cada um deles, né? Agora, o tempo todo ele tem que ter, então, no mínimo 40 horas também, né? Mas eu acho, na minha opinião, como profissional habilitado, na minha opinião, a caldeira XYZ tem muito mais perigo. Eu acho que tem que falar em 48 horas. Pode ser? Pode. O mínimo aqui que a norma exige é 40. Então, preencheu esse requisito de 40 horas, está valendo, né? Desde que atenda o item A.1. Agora, a linha desse item, né, do item A13, a linha E, fala que ele deve ser exclusivamente na modalidade presencial. Já me fizeram essa pergunta uma vez. Marcos, esse treinamento de 40 horas não pode ser online? Não, não pode ser online esse treinamento, tem que ser presencial. A norma já deixa claro isso justamente por quê? Porque existe aquele lance no presencial você sentir as pessoas, né? E você vê se o cara realmente está prestando atenção ou não. Então eu costumo dizer, né, no curso de alta performance que a gente tem um módulo só falando de treinamento, a gente dá várias dicas para quê? Para que dentro do treinamento o profissional habilitado não perca o fio da meada, né? Não perca as pessoas que estão ali sendo treinadas. Mas como assim perca? Cara, se você ficar falando de uma forma chata, né? Durante 40 horas, é muito provável que 2, 3, 4 durma na aula. Então, aí você acaba perdendo o pessoal. Então, para evitar isso, dentro do curso de alta performance, a gente dá várias dicas de como fazer. Uma das dicas que a gente dá lá no curso, né, é fazer partes práticas, né, com o pessoal. Mas como assim partes práticas? Cara, relaciona lá alguns equipamentos, né? Fala para o pessoal ir no campo e pegar as informações e voltar lá na sala de treinamento. Então, isso faz com que as pessoas se movimentem. Se movimentou, acabou. O treinamento que a gente passa lá, por exemplo, no curso de alta performance, a gente dá para o aluno, dentro do drive do aluno, a gente entrega todo o treinamento, tanto de caldeira como de vaso de pressão. Então, já é um treinamento elaborado, em PDF, com todos os vídeos, com tudo que tem na direita para fazer o treinamento. E nesse treinamento, a gente dá também ali atividades que a gente faz em grupos, né, com o pessoal. Então, isso é muito legal. São 40 horas, mas bem trabalhadas. Aí não deixa, né, o negócio ficar cansativo e tudo mais. Mas beleza, a gente está falando aqui do tempo e de ganhar dinheiro em cima disso, né? No caso de vasos de pressão, aí é o anexo A1 no item B, né? Todo o item B fala sobre vasos de pressão. Para você ter uma ideia, lá no item B 1.1 fala sobre a operação de unidades de processo que possuam vasos de pressão de categoria 1 e 2. Então, não são todos os vasos que vão exigir esse treinamento de 40 horas. E lá no item B 1.4 já fala, né, na mesma linha, né, na linha E e F, fala sobre 40 horas de treinamento e fala também que tem que ser exclusivamente presencial. Então, é mais ou menos igual. E aí, tanto para caldeira como para vaso de pressão de categoria 1 e 2, o profissional habilitado ou quem for ministrar, né, o treinamento, já tem que ficar atento a esses requisitos, né, que no mínimo 40 horas. Agora, você falou sobre reciclagem, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Você falou sobre reciclagem. A norma NR13 em nenhum momento fala reciclagem, ela nem usa essa expressão. Tem muito cliente, né, que liga aqui para a gente perguntando, Marcos, quanto você cobra para fazer uma reciclagem? E aí, como que a gente lidar com essa situação? Primeiro, a gente fala, olha, não existe reciclagem para a NR13, existe atualização. Então, na NR13 existe atualização. Onde que se fala da atualização? O único item que fala de atualização é para caldeiras e não para vasos de pressão. Então, vasos de pressão não se tem também atualização e nem reciclagem. O curso de operador de caldeira, né, o treinamento de operador de caldeira com base no anexo A, no item A1.7, fala assim, ó,
deve ser aplicada ou realizada a atualização dos conhecimentos dos operadores de caldeira quando? Aí dá 3 itens aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Primeiro A, o item A. Ocorrer modificação na caldeira. Então, tem que se fazer uma atualização quando ocorrer alguma modificação significativa na caldeira. Item B, ocorrer acidentes ou incidentes de alto potencial que envolva a operação da caldeira. Então, o operador, sei lá, o José e o Manuel são os operadores e eles, no turno deles ali, tiveram um problema relacionado que foi um acidente muito potencial. E estava envolvido a operação. Aí tem que se fazer o quê? Uma atualização com aqueles dois. Mas vai fazer a atualização em 100%? Não. Vão pegar o que eles erraram e vão falar só sobre aquele assunto. Se eles erraram, por exemplo, a nível de água, eles vão falar sobre nível de água. Se eles erraram sobre alimentação de combustível, eles vão pegar a alimentação de combustível. Vai fazer uma atualização. O item C fala quando houver recorrência de incidentes, ou seja, teve um acidente leve, teve de novo um incidente leve, teve de novo, opa, ó, 3 vezes os caras errou nessa operação aqui. Vamos dar então uma atualização para eles nesse caso. Agora é interessante que aqui no primeiro item, no item A, na linha A, fala ocorrer modificações na caldeira. Quer ver um exemplo? Uma caldeira que trabalha com 18 quilos de pressão. Aí o cliente paga para uma empresa de engenharia, uma empresa de processos, alterar, fazer a gente chama de retrofit ou fazer um up, né, na caldeira. Ó, ela vai passar de 18 quilos para 24 quilos. Então, eles vão lá, instalam mais tubos, instalam mais um visor de nível. Tem algumas alterações na caldeira significativas dessa forma. A pressão, a PMTA mudou, né? Então teve que fazer um prontuário novo, teve que fazer uma placa nova. Aí sim, você pega as informações que foram alteradas, e se faz ali, então, uma atualização sobre aquilo. Você entendeu? Então, na verdade, tanto incidente como acidente, né, de proporções grandes ou menores, mas que são reincidentes, quanto atualizações ou mudanças na caldeira, tem que se fazer uma atualização. E essa atualização, Vitor, ela não é uma atualização de 40 horas. É uma atualização que vai ser de acordo com o que for necessário. Imagina se eles fizeram uma atualização na caldeira, um retrofit, eles viram que os itens que são necessários levaria, sei lá, 8 horas de atualização. Então vai ser um treinamento de 8 horas e no certificado vai estar escrito atualização conforme o item A1.7 da norma NR13. De 8 horas, onde foram, aí atrás do certificado coloca lá todos os itens que foram relacionados ali. Então aí ficou clara a parte de reciclagem. Não existe reciclagem de 40 horas de caldeira. Ah, Marcos, mas tem empresas que solicitam porque tem no procedimento deles. Aí beleza, se o cara quer, o que a gente tem que deixar claro para o cliente é que não é uma exigência da norma, né? E se ele tiver que fazer, ele faz de 40 horas, até mais, não tem problema. Tanto é que nós estamos falando em ganhar dinheiro, isso aí vai fazer com que ele ganhe dinheiro. Só que aqui o dinheiro que a gente ganha, os ganhos que a gente tem são significativos, mas de forma correta. A gente não pode enganar o proprietário, enganar o cliente, né? Talvez falando, ó, você tem que fazer atualização, que eu já vi isso acontecer, né? Tem que fazer atualização anual. Não, a norma não fala isso. Então, ficou bem claro. O outro item que você falou é quem pode ministrar esses Aí fica o item A1.3, ainda falando desses itens, né? Aí já na linha A e B fala o seguinte, olha, que o treinamento de segurança na operação de caldeiras, ele deve obrigatoriamente, primeiro, ser supervisionado tecnicamente por PH. Ser supervisionado tecnicamente por um profissional habilitado. Item B, ser ministrado por profissionais capacitados para este fim. Qual que é a diferença entre supervisionar e ministrar? Supervisionar, o cara pode fazer isso de longe até, né? Ele tem que saber o que o cara está falando, ele tem que conhecer o material didático, a apostila que quem está ministrando entrega, ele tem que saber, por exemplo, qual que é as avaliações que vão ser aplicadas para os operadores para realmente ter certeza que eles
pegaram, né, o X da questão ali, que eles realmente entenderam o que está sendo dito. Então, o supervisor é um profissional habilitado, indiscutivelmente. Ele tem que até, inclusive, assinar o certificado, né? Pelo menos ter a assinatura dele e do cara que ministrou. Agora, quem está ministrando precisa ser o quê? Profissional capacitado para este fim. Quem que é um profissional capacitado para esse fim? É um cara muito antigo em operação de caldeira, como a gente tem alunos, né, dentro do nosso curso de alta performance que são técnicos de segurança e operadores de caldeira que ministram como ninguém, né, um curso de operador de caldeira, e tem acima dele um cara que supervisiona e assina a RT e também o certificado. A gente tem, por exemplo, profissionais que não são engenheiros mecânicos, são talvez engenheiros de produção, supervisores, que foram muitos anos supervisores de operação de caldeira, que também podem ministrar esse treinamento, desde que se tenha uma supervisão de um profissional habilitado. Então, esse treinamento de 40 horas, tanto para o item A1.3, como para o item B1.4, que seria para vasos de pressão de categorias 2 e 3, são de responsabilidade, né, de um profissional habilitado, como responsável ou supervisor, mas podem ser ministrados por qualquer pessoa, um técnico em mecânica, um técnico de segurança, que tenha conhecimento sobre o assunto. Então, o ponto aqui é ter conhecimento de causa. O cara tem que saber o que é uma caldeira, saber o que é temperatura, o que é termodinâmica, tem que saber o que é vapor saturado, o que é vapor superaquecido, ele tem que saber o que é um pré-aquecedor, por que a água tem que ser bem tratada de uma caldeira, ele tem que saber de todos esses itens. Por quê? Porque ele tem que ter o quê? O profissional tem que ser capacitado para esse fim. Esse é o ponto. Legal, legal. Bastante interessante. Ô Marcos, agora como que a gente está falando a respeito de custo, né? Quanto que você acha que um instrutor pode cobrar num treinamento como esse, por exemplo? Como a gente falou, se eu não me engano, numa das últimas lives, não me lembro qual exatamente era, acho que o podcast de número 3, nós falamos sobre isso, né? Sobre a questão de custo, e a gente falou sobre a questão de tempo, né? Todo custo está relacionado com o tempo. Imagina que você tem lá, eu vou fazer uma inspeção de um compressor de ar. Cara, fazer uma inspeção de um compressor de ar, o tempo gasto é muito menor do que uma inspeção numa coluna de destilação, ou num reator, né? Ou até numa caldeira. Então, você vai gastar muito mais tempo numa caldeira do que num compressor de ar. Automaticamente, se o tempo é bem maior, o custo também é bem maior. Então, tudo é relacionado ao tempo. Quando a gente fala sobre treinamento, né? Independente se tem 10 pessoas na sala ou 40 pessoas numa sala, o tempo é o mesmo, que são 40 horas. Vai depender simplesmente da quantidade. Então, assim, imagina que a questão do custo pelo tempo vai ser a mesma. Se o cara ligar para mim e falar assim, ô Marcos, você dá um treinamento de operador de caldeira para mim? Quantos operadores são? Dou 40 horas. Para 20, 40 horas. Então, a questão do tempo é essa. Agora, além da questão do tempo, se tem também deslocamento, que você pode ser que você fique 1 hora no carro para chegar lá, pode ser que você fique 1 dia. Então, você tem que levar isso em consideração. A sua permanência, né? Porque nós estamos falando de um curso de 40 horas que tem que ser dado durante a semana inteira. Então, imagina que vai ser de segunda a sexta, né? Então, um curso de segunda a sexta, você tem que chegar lá no local bem cedinho na segunda. Se for muito longe, você tem que viajar no domingo, né? E voltar no sábado, se for muito longe. Então, tudo isso você tem que colocar colocar no papel, lá, nas contas. Além disso, você tem a RT e você tem o material didático, que aí sim, né, muda. Se for para é uma apostila apenas, se for para 30, é 30 apostilas. A nossa apostila, a última vez que eu fiz fotocópia dela, que estava pela nossa conta, né? A questão das apostilas ficou em R$70, se eu não me engano, né? As cópias. Então, é R$70 vezes 10 ou vezes 30 e aí por diante. Isso também é separado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você não tem deslocamento muito longe, se você não tem muitas apostilas para fazer, você tem simplesmente ali as 40 horas para você ministrar, é o seu valor de hora que você vai ter que colocar. No nosso caso aqui,
eu não faço mais treinamentos há algum tempo, né? Mas os nossos profissionais aqui da empresa fazem esse treinamento, então a gente coloca lá o tempo deles, o valor da diária. No mínimo, o valor de uma diária de um profissional habilitado é R$1.000. Então, no mínimo, você tem que cobrar 5.000 fora qualquer outro custo, né? Fora custos de deslocamento, custos de apostila, é mais ou menos isso daí. Agora, tem casos, né, de treinamentos custarem muito mais devido à questão de logística, né? Você vai lá, cobra, dependendo de onde você vai, você cobra até, sei lá, R$12.000 para fazer um treinamento. Eu tenho alguns alunos que já estão fazendo treinamento que cobram, em média, de R$7.000 a R$8.000 um treinamento, mesmo sendo próximo. Porque a diária deles, eles já estão considerando que é um pouco maior, né? Às vezes, eles precisam também fazer turnos, né? Então, ó, cara, eu preciso que você faça aqui uma turma durante o dia, uma turma durante a noite. Então, quando é à noite é mais caro, durante o dia é mais barato, aí vai de acordo com o que você negociar. Mas assim, no mínimo R$1.000 a diária. Alguns profissionais cobram R$1.500 a diária ou cerca de R$200 a hora de ministração de curso. Tem que lembrar também que se você não é um profissional habilitado e a ART não for por sua conta, você tem também o custo, né, da emissão da ART, que dependendo do seu parceiro que vai supervisionar todo esse material, né, ele vai gastar ali um dia para olhar seu material didático, olhar suas avaliações, né? Se ele já te conhece, sabe como você ministra curso, já fica muito melhor. Então, talvez aí em uma diária do profissional habilitado. Em torno aí, então, mais ou menos um treinamento desse de R$6.500 a R$12.000. Pode variar, né, essa proporção justamente pelo fato do deslocamento. Mas dá para ganhar dinheiro, né? Dá para ganhar dinheiro. Vixe, dá para ganhar bastante dinheiro. Dá para ganhar Inclusive, dinheiro. É nosso tema aqui, né? E aproveitando para falar nesse assunto, no anexo 1 do item A1.5, fala que todo operador deve ter um estágio prático supervisionado. Como que funcionaria esse estágio prático? Só o treinamento de 40 horas, tanto para o operador de caldeira como para o operador de vasos de pressão de categoria 1 e 2, não é o suficiente para homologar. Além do treinamento de 40 horas, ele precisa passar por um estágio prático supervisionado. Para a caldeira de categoria A, que são as maiores, né? O estágio prático supervisionado é de 80 horas, e para a caldeira de categoria B, que são as menores, as mistas ou flomotubulares, etc., é de 60 horas o estágio prático supervisionado. Como que funciona esse estágio prático? Tem que ter uma pessoa, claro, que conheça mais do que o operador que foi treinado. Então, vamos dar um exemplo que há 2 semanas atrás nós fizemos lá o treinamento de 40 horas para 5 pessoas. E durante agora, esse pessoal vai começar a trabalhar agora, eles não têm conhecimento da caldeira, eles têm que ficar sendo o quê? Eles não podem operar a caldeira sozinhos. Durante essas 80 horas, a caldeira tem que ser operada por um operador formado e sendo acompanhada por esse profissional que foi treinado agora. Então, esse estágio é o estágio supervisionado. Agora, ele pode ser feito ele tem que ser feito, na verdade, né, dentro da própria empresa, na caldeira que ele está trabalhando. Então, não adianta, por exemplo, tem gente que fala assim, Marcos, eu queria ser operador de caldeira. Já me perguntaram isso uma vez. Eu quero ser operador de caldeira. Você me dá esse treinamento, esse curso de operador de caldeira? Eu falo, olha, até dou o treinamento, assim como o Senai também dá, né? Se você for procurar um Senai, por exemplo, ele tem esse treinamento no portfólio dele de 40 horas. E vai lá, ele faz dentro do Senai. Só que o Senai não faz o quê? O estágio prático supervisionado. E também não adianta você estagiar numa caldeira X e depois você entrar numa empresa que tem uma caldeira Y, muito maior talvez. Porque aí lá você vai ter que ser estagiado de novo. Então, o certificado do Senai, ele serve para você entrar em qualquer empresa? Serve. Mas, de qualquer forma, você vai ter que estagiar novamente numa empresa nova que você entrar. Lembrando que quando a empresa paga esse treinamento de operação, né, de operador de caldeira, é muito raro a empresa ceder o certificado, né, do treinamento para o operador.
Então, se ele sai de uma empresa e entra em outra, e ele não tem acesso a esse certificado de operador de caldeira, mesmo ele tendo 10 anos de experiência, sabendo tudo sobre caldeira, ele tem que ser novamente treinado e também, novamente, passar por esse estágio supervisionado. Então, imagina que o estágio supervisionado é uma espécie de documento, né, que a empresa tem que gerar com registros, né, da data que ele passou pelo estágio, o tempo que ele passou pelo estágio, tem que ter assinatura de quem estagiou com ele, o supervisor do estágio, assinatura do profissional que estagiou, né? A gente, no nosso estágio supervisionado que a gente faz, apesar de ser raro, né, a gente fornece mais uma consultoria para isso, a gente entrega muito para a empresa, para os nossos clientes, uma ficha já pré-elaborada para que o operador ele responda aquelas questões e aquilo ali, então, serve como base para o estágio supervisionado, que deve ser anexado junto ao certificado de 40 horas. Entendi. Ô Marcos, então, pelo que eu estou entendendo aí que você está falando, vamos imaginar assim, o cara, mesmo ele tendo um certificado de uma empresa, não vai servir para outra empresa, justamente pelo fato que tem caldeira X, caldeira Y, existem vários modelos de caldeiras, né? Então, falando aqui um pouco mais de custos, né? Se você tem o treinamento de estágio, desculpa, de caldeiras de 80 horas para a categoria A e 60 para a caldeira B, e para vaso de pressão, né, isso, né? de categoria, isso, e para vaso de pressão de categoria 1 e 2, de 300 horas, isso daí ficaria uma fortuna para os proprietários dos vasos, né? E das caldeiras. Na verdade, assim, exatamente. Então, você teria que, o proprietário ele tem lá como obrigação treinamento de 40 horas ou mais para caldeiras e vasos de pressão de categoria 1 e 2. Além disso, para caldeiras de categoria A, 80 horas de estágio supervisionado, categoria B, 60 horas, e bem lembrado que você falou aí, né, de vasos de pressão, o estágio supervisionado é de 300 horas. Então, seria isso mesmo, realmente. Assim, é claro que, pensando por esse lado, realmente fica uma fortuna mesmo, né? Mas pensa o seguinte, quando a gente fala em estágio supervisionado, não necessariamente ele precisa ser feito ou acompanhado por um profissional habilitado responsável ali pela planta. Tanto é que, existe um conhecimento muito maior por um operador antigo da caldeira, que já está ali há muito tempo, que já tem mais experiência, que já passou por N situações na caldeira, do que do próprio profissional habilitado. Às vezes o profissional habilitado ele sabe muito a teoria, mas a prática, né, ele às vezes não sabe tanto, a não ser que foi um ex-operador de caldeira que se transformou num profissional habilitado, hoje é engenheiro mecânico, que existe isso. Aí sim, esse cara é mosca branca, né? Ele sabe tudo mesmo de caldeira. Mas imagina que o estágio não necessariamente precisa ser ministrado ou feito pelo profissional habilitado. A norma NR13, ela traz um documento que a gente chama de perguntas respondidas, né? Quem elaborou e quem criou esse documento foi a comissão tripartite da NR13. Então, eles criaram isso porque existiam muitas perguntas sobre a norma NR13 que precisavam de respostas. Então, lá, eles colocam, por exemplo, na resposta, na verdade, número 15 e na resposta número 16 da perguntas respondidas da NR13, eles colocam essa pergunta que você fez, né, mais ou menos relacionado com isso. Porque lá deixa claro que não necessariamente precisa ser feito esse estágio supervisionado pelo profissional habilitado. Pode ser feito por quem? Por um supervisor da área, por um operador. Olha só, ele pode ser assinado e acompanhado por um operador mais experiente que tenha na planta, por um engenheiro de manutenção responsável pela planta e pelas caldeiras, né? Por alguém que já está ali fazendo essa fiscalização, né? E também, claro, por um profissional habilitado. Então, a norma, ela não quer lesar, né? A norma NR13 não tem intenção de lesar os proprietários de equipamentos. Ela quer o quê? Manter a integridade
e manter a segurança desses equipamentos. E fim, a NR13 não quer lesar eles através de altos custos, através de, sabe, colocar, por exemplo, nossa, 300 horas, eu vou ter que pagar um engenheiro, 300 horas de um engenheiro para ficar aqui acompanhando o estágio supervisionado do meu operador de vaso de pressão de categoria 1 e 2? Não, a resposta é não. Você não precisa fazer isso. Por que não? Porque a norma NR13, nas perguntas respondidas de número 15 e 16, vocês podem ver lá, fala que não necessariamente precisa ser o profissional habilitado, pode ser qualquer um, né, desses outros que eu citei aqui, até um supervisor ou um operador mais experiente de caldeira, ou no caso um operador mais experiente dos vasos de pressão, né, que faria essa supervisão. Agora, é interessante que o profissional habilitado, ele pode sim ganhar dinheiro também com isso, né? No nosso caso aqui, o que a gente faz? A gente dá uma consultoria. Essa consultoria são 2 diárias. Uma diária no início do estágio supervisionado e uma diária no final, onde a gente faz o quê? A gente avalia o que foi feito nesse período e valida, né? Valida através de uma assinatura. Não precisa nem mesmo ter uma RT do estágio supervisionado, porque ele pode ser assinado por um responsável técnico, no caso um operador mais experiente, pode colocar lá a assinatura dele, né? Dentro desses documentos que foram gerados para garantir, né, que o sindicato, isso é um documento que tem que ser entregue para o sindicato da categoria. Então, quando você tiver esses documentos em mão, você anexa a uma cópia do certificado de conclusão do curso de 40 horas, do treinamento de 40 horas, junto com toda essa papelada do estágio supervisionado e leva lá no sindicato da categoria para comprovar que a sua caldeira ela é operada por profissionais realmente capacitados. Então, assim, fica claro que a norma NR13 não quer lesar ninguém, ela deixa a critério, né, do proprietário. Agora, muitas vezes os proprietários não sabem disso, então cabe aos profissionais habilitados, cabe aos inspetores, a quem tiver, né, gerenciando isso para os proprietários, alertar eles de que é possível apenas com 2 diárias lá, fazendo uma consultoria, você ficar responsável por tudo isso aí e homologar de forma correta, como necessita, aí mantendo, claro, a integridade e a segurança da caldeira. E também dos vasos. Legal, legal. Ô Marcos, queria agradecer aí pelo bate-papo mais uma vez, né? Sempre gratificante. Já meia hora? Eu acho que já. Passa voando o tempo, né, cara? Já deu. Passa voando. A gente vai conversando assim, o papo vai fluindo e é um assunto de bastante importância e interesse, né? O pessoal trabalha, participa aí, que está ativo dentro da norma, né? E aproveitando, lembrar mais uma vez que os outros episódios do Pod Aqui também vai estar lá no Spotify. Então, não deixe de conferir lá, que está muito bacana. Ah, legal, bacana. Tá. Posso falar mais um pouquinho também? Eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário, né? O pessoal tem comentado aí das lives, que é o podcast, né, que a gente tem aqui, da NR13, e tem gostado muito, né? Eu queria parabenizar você também pela sua preparação aí. E assim, é interessante que teve um dos nossos alunos, que é um engenheiro também, ó, na verdade o seguidor, né, que é engenheiro mecânico, o Heraldo, ele falou o seguinte, ele falou, cara, você vai na ferida mesmo, né? Você põe o dedo na... Eles usam essa expressão, você põe o dedo na ferida. Porque às vezes a gente fala a coisa aqui que pra gente é natural, né? Porque a gente já tem um bom tempo, já passamos por muita coisa, muitos cases, né? Então, às vezes pra gente é natural, mas para alguns profissionais habilitados que estão há muito tempo na área também, que nunca passaram por situações como essa, não é natural. Então, os caras ficam atentos, né? E é muito legal isso. Eu queria assim, pedir para que todo mundo, se pudesse fazer comentários, né, lá no Instagram mesmo, porque esse material, essa live, ela não fica direto lá no Instagram, né, mais no Stories. Ela vai para o IGTV e depois o nosso editor ele pega isso aqui, né, deixa eu e o Vitor um pouco mais bonito, dá uma melhorada e volta ela no IGTV. Então aí esse é o episódio 6, né, do podcast já. E vai voltar aqui como episódio 6. Então, talvez, se não deu para você assistir, né, ao vivo, você vai assistir no IGTV. E aí, lá no IGTV, seria legal você comentar, você falar o que você achou,
qual foi o insight que te deu esse momento aqui, né? Você lembrou de alguma coisa? Coloca lá nos comentários, que isso é muito bom. E compartilhe, né? Às vezes você tem um grupo de engenheiros, um grupo onde você participa, compartilhe com mais pessoas, porque isso é legal, cara. Você poder ajudar as pessoas de uma forma mais íntegra, né? Ajudar através de conteúdo. Então, esse tipo de conteúdo é muito bacana e eu gostaria muito que você compartilhasse, né? Falando aqui agora com a audiência, né? Compartilhe mesmo com quem você gosta, pessoas que você já tem contato há muito tempo, às vezes até com clientes, né? Já pensou você compartilhando um assunto desse com um cliente? O cara vai falar assim, pô, você está me falando o que é o certo aqui, então realmente, ó, parabéns, né? O cara vai dar os parabéns, isso aí vai ganhar ponto, a pessoa ganha ponto, né? O profissional. Então, eu queria agradecer aí quem já está fazendo isso e pedir para quem ainda não está, para que faça também. E aí, mais um recadinho. Hoje, às 10 horas da manhã, a gente já colocou a primeira aula da Semana de Especialização de NR13 no ar. Já temos mais de 60 comentários lá, né? O que eu quero atingir 700 comentários, na verdade, porque nós enviamos para mais de 3.000 pessoas. E essas mais de 3.000 pessoas, né, que vão ter a oportunidade de fazer esse curso que é gratuito, e são um curso de 3 aulas, 3 videoaulas já gravadas, né? Vocês vão ver lá que eu não estou ao vivo agora, a gente fez dessa forma para facilitar para vocês, para todo mundo, para os seguidores, porque, na verdade, quando você tem um webinário, você tem que estar lá na hora certinha, no dia certo. E dessa vez a gente fez gravado, por quê? Para que você possa assistir hoje, ou se você quiser assistir amanhã de manhã, ou hoje à noite. Então, ou na quarta-feira de manhã. E na quarta-feira tem o segundo vídeo, a segunda aula, que está top também. E na sexta-feira, o fechamento, né? Então, nós temos aí uma semana repleta de conteúdo para quem quer realmente se aprofundar na NR13. E como diz aí o comecinho do nosso podcast, né? Se você quer ganhar acima de 10 mil reais, né, por mês, através de aplicação da prestação de serviço em NR13, é possível sim. Tem muita gente já fazendo isso, né? E o que a gente quer é que quanto mais, melhor. A gente quer transformar, na verdade, a nossa comunidade, né, que a gente tem com os nossos alunos, por exemplo, do curso de alta performance, em mais de 1.000 pessoas lá, pensando a mesma coisa e agindo da forma correta como tem que ser. Porque é isso que vai trazer mais segurança e mais integridade para os equipamentos que trabalham com alto risco. Beleza? Beleza, Marcos. Legal. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, o pessoal que acompanhou aí o nosso podcast, né? E vou repetir de novo. Tá lá no Spotify, então não deixe de conferir. Dê uma olhadinha que tá muito bacana. Beleza, gente? Falou, Marcos. Grande abraço. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí, viu? Quem acompanhou ao vivo. Parabéns, viu? Vocês estão no caminho certo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.